Atenção, temos a previsão de muita chuva e tempestades no Brasil nesta semana. A instabilidade já começou a se formar nesta segunda-feira e deve ganhar força nos próximos dias, atingindo pelo menos 9 estados com pancadas intensas, risco de alagamentos e até temporais isolados. Além disso, entre terça e quarta-feira, um ciclone deve se organizar sobre o Oceano Atlântico, influenciando diretamente o tempo no sudeste, trazendo chuva, rajadas de vento e mudanças bruscas de temperatura. E não para por aí. Depois da passagem desse sistema, uma nova onda de calor deve se espalhar pelo país, elevando os termômetros para valores próximos ou até acima dos 40 graus em algumas regiões. Mas será que essa mudança vai afetar a sua cidade? Será que você está na rota das chuvas ou do calor intenso? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos analisar em detalhes como será o comportamento do tempo, do clima, nesta semana que já começa marcada por contrastes. A previsão indica chuva forte em 9 estados, formação de um ciclone no Atlântico capaz de influenciar diretamente o tempo no sudeste e depois dessa instabilidade, a chegada de mais uma onda de calor que promete elevar bastante as temperaturas em várias regiões. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Tá calor, tá fazendo frio, tá chovendo? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. A sua participação tem grande peso aqui no canal para a gente construir juntos um verdadeiro mapa do clima em tempo real aqui no canal. E antes de começar nossa análise, eu quero te fazer um convite especial. No comentário fixado deste vídeo, você vai encontrar um link exclusivo com acesso a mais conteúdos complementares e também aos links dos nossos parceiros, que trazem ótimas indicações de produtos e serviços. Toda vez que você compra por meio desses links, eu recebo uma pequena comissão sem custo adicional para você e isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdos educativos aqui no YouTube com a qualidade que você já conhece. Então, dá uma olhada lá depois do vídeo e aproveite essas recomendações que foram selecionadas com muito cuidado. A semana que começa hoje, segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, será marcada por instabilidade atmosférica e contrastes climáticos em grande parte do Brasil. 9 estados entram na rota da chuva nos próximos dias e no sudeste, a formação de um ciclone no Oceano Atlântico entre terça e quarta-feira deve mudar de forma significativa o tempo, trazendo pancadas, ventos fortes e acumulados de chuva em pontos do litoral e do interior. Logo em seguida, o calor volta com força, prometendo elevar os termômetros para valores próximos ou até acima dos 40 graus em várias regiões. No sul do Brasil, a instabilidade já foi sentida nesta segunda-feira, com o Rio Grande do Sul registrando pancadas desde a madrugada em cidades da fronteira oeste e da campanha gaúcha. Ao longo da terça-feira, dia 16 de setembro, as chuvas se espalham para o leste gaúcho, norte do Paraná e leste de Santa Catarina, com risco de temporais localizados e rajadas de vento em áreas serranas. Já na quarta-feira, dia 17, o sistema começa a se afastar,
mas ainda há chance de chuva fraca e isolada no litoral da região, mantendo o tempo instável até o fim da manhã. No centro-oeste, a situação é um pouco diferente. O tempo seco ainda predomina nesta segunda-feira, mas o sul e o sudoeste de Mato Grosso do Sul podem registrar pancadas de chuva no fim da terça-feira, quando a instabilidade avança a partir do sul. Na quarta-feira, essas pancadas se tornam mais esparsas e alcançam o oeste de Mato Grosso, incluindo a região de Cuiabá. No entanto, o calor segue predominando, as máximas podem chegar a 39 ou até 40 graus no meio da semana. Em Goiás e no Distrito Federal, o cenário segue de muito calor e baixa umidade até quarta-feira, com possibilidade apenas de chuvas rápidas e isoladas a partir da quinta-feira, dia 18. Agora, vamos ao sudeste, onde a mudança será mais perceptível e bem distribuída entre os estados. Em São Paulo, a terça-feira, dia 16 de setembro, começa com aumento de nebulosidade em praticamente todo o litoral e no sul do estado. No decorrer do dia, a chuva se espalha para a região metropolitana de São Paulo, com pancadas rápidas e isoladas que podem ser acompanhadas de rajadas de vento, especialmente na Baixada Santista, no Vale do Paraíba e no litoral norte. Em cidades do interior como Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto, a instabilidade também pode ocorrer, mas de forma menos intensa. Na quarta-feira, o tempo já começa a se firmar em grande parte do estado, com exceção do litoral, que ainda pode registrar chuvas fracas e ventos costeiros. No Rio de Janeiro, a mudança chega a partir da tarde de terça-feira, com aumento da nebulosidade e primeiras pancadas de chuva na capital e na Baixada Fluminense. O risco maior é para a quarta-feira, dia 17 de setembro, quando há chance de chuvas mais consistentes na região metropolitana, no sul fluminense e nas áreas serranas, como Petrópolis e Teresópolis. Nessas localidades, o relevo favorece a intensificação da chuva e existe o risco de deslizamentos em áreas vulneráveis. As temperaturas que vinham elevadas devem cair levemente, deixando a quarta-feira mais amena. Em Minas Gerais, o comportamento do tempo será marcado por contrastes. O sul de Minas e a zona da mata devem sentir os primeiros efeitos da instabilidade ainda na terça-feira, com pancadas rápidas e aumento da nebulosidade. Entre terça à noite e quarta-feira, a chuva pode se espalhar também pelo Triângulo Mineiro e pela região central do estado, incluindo Belo Horizonte, que pode registrar precipitação fraca a moderada. Já o norte de Minas segue sob domínio do calor e da secura, com temperaturas ultrapassando os 35 graus, sem perspectiva de alívio com chuvas nesta semana. Já no Espírito Santo, a instabilidade chega mais tardiamente entre a noite da terça-feira e a madrugada da quarta-feira. O sul capixaba será a primeira área a registrar chuva, que se espalha durante a quarta-feira para a Grande Vitória e para a Serra Capixaba. Os volumes podem ultrapassar 50 milímetros em alguns pontos, o que eleva o risco de alagamentos urbanos e deslizamentos de encostas em áreas de risco. Além disso, os ventos costeiros devem soprar com intensidade moderada a forte, aumentando a sensação de instabilidade e mantendo as temperaturas mais baixas que o normal para esta época do ano. No Nordeste, a semana traz o contraste típico da região nesta época do ano. Entre os dias 15 e 18 de setembro, o interior continua sob domínio do calor extremo, com máximas que passam de 38 graus no Maranhão, no Piauí e no interior da Bahia. Já no litoral, entre terça e quinta-feira, a circulação de ventos úmidos vindos do oceano mantém chuvas rápidas em Sergipe, Alagoas e Pernambuco, especialmente na região metropolitana do Recife. Na região norte, o padrão se divide entre terça, dia 16 de setembro, e quarta-feira, dia 17 de setembro, Amazonas, Acre e Roraima,
enfrentam pancadas fortes de chuva no período da tarde, muitas vezes acompanhadas de raios e trovoadas. Manaus, Rio Branco e Boa Vista estão entre as capitais que podem registrar alagamentos em função da intensidade das pancadas. Enquanto isso, Tocantins e o sul do Pará seguem sob sol forte, tempo seco e calor extremo, com risco elevado de queimadas. Esse panorama confirma que entre a terça, dia 16, e a quarta-feira, dia 17 de setembro, o destaque será a chuva no sul e no sudeste com influência direta do ciclone no Atlântico. Já a partir da quinta-feira, dia 18, o cenário muda novamente. A instabilidade se dissipa e o calor volta a dominar, trazendo temperaturas próximas ou até acima dos 40 graus em cidades do interior do Brasil. Para entender melhor o que está acontecendo com o clima, com o tempo nesta semana, é preciso olhar para o papel dos sistemas atmosféricos que atuam sobre o Brasil e sua relação com a circulação geral da atmosfera. A principal peça desse quebra-cabeça é a formação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Oceano Atlântico, prevista para se intensificar entre terça-feira, dia 16 de setembro, e quarta-feira, dia 17 de setembro. Esse sistema vai se organizar como um ciclone extratropical, fenômeno comum em latitudes médias e que exerce grande influência sobre o clima do sul e do sudeste do Brasil. Mas o que é exatamente uma baixa pressão? Bem, trata-se de uma região onde o ar é menos denso e tende a subir. Esse movimento ascendente cria uma espécie de sucção na atmosfera, facilitando a entrada de ventos vindos de áreas vizinhas. Quando a baixa pressão se organiza sobre o oceano, ela puxa a umidade do mar em direção ao continente, reforçando a formação de nuvens carregadas e aumentando a possibilidade de chuva. É justamente isso que vai acontecer ao longo desta semana no Sudeste. A circulação do ciclone no Atlântico vai canalizar a umidade para o litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, favorecendo períodos de instabilidade. Ao mesmo tempo, o interior do Brasil segue sob influência de uma massa de ar quente e seco que se estende por Goiás, Mato Grosso, Tocantins e grande parte de Minas Gerais. Esse sistema atua de forma oposta à baixa pressão, ele inibe a formação de nuvens, mantém o céu limpo e permite que as temperaturas subam rapidamente durante o dia. É por isso que, mesmo enquanto cidades do litoral enfrentam chuva e temperaturas mais baixas, outras áreas do país seguem registrando calor intenso, com termômetros próximos dos 40 graus. Outro ponto importante é a forma como esses sistemas interagem com o relevo e com a geografia do Brasil. No litoral do Sudeste, cadeias de montanhas como a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira funcionam como barreiras naturais. Quando os ventos úmidos vindos do oceano encontram essas elevações, são obrigados a subir, o que intensifica a formação de nuvens e aumenta o potencial de chuva. Esse fenômeno é chamado de chuva orográfica e ajuda a explicar por que regiões como a Grande Vitória, no Espírito Santo, e o Vale do Paraíba, em São Paulo, costumam registrar acumulados de precipitação mais elevados durante a passagem desses sistemas. Também vale destacar que estamos em uma época de transição entre o inverno e a primavera. Nesse período, as massas de ar frio vindas da Patagônia ainda conseguem avançar sobre o continente, mas encontram resistência das massas de ar quente tropicais que predominam no interior do Brasil. Esse confronto cria uma atmosfera instável marcada por contrastes: frio intenso em áreas serranas do sul, calor extremo no centro-oeste e no interior do nordeste e chuva reforçada no sudeste. Essa instabilidade típica do mês de setembro explica por que a semana começa chuvosa, mas termina com forte calor em grande parte do país.
Além da chuva, o ciclone extratropical também pode provocar ventos fortes no litoral do Sudeste, especialmente entre terça e quarta-feira. Rajadas de até 60 km por hora não estão descartadas em trechos do litoral paulista, fluminense e capixaba, com possibilidade de ressaca e ondas mais altas no mar. Esses ventos têm um impacto direto na sensação térmica. Mesmo com temperaturas em torno de 22 graus, por exemplo, a presença de ventos fortes pode fazer o corpo humano sentir um frio equivalente a 18 ou 19 graus. Por fim, depois da passagem do ciclone e da dissipação da instabilidade, a atmosfera volta a se estabilizar. Isso abre espaço para a entrada de uma massa de ar mais seco que permite a elevação rápida das temperaturas a partir de quinta-feira, dia 18 de setembro. Esse comportamento cria uma sequência bem característica desta época do ano. Primeiro chuva, depois calor, formando um ciclo que pode se repetir diversas vezes ao longo da transição para a primavera. Depois da instabilidade prevista para terça e quarta-feira, quando a baixa pressão e o ciclone no Atlântico vão trazer chuva e ventos para o sul e o sudoeste, o cenário muda novamente. A partir da quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025, o tempo volta a ficar mais firme em boa parte do país. E o destaque passa a ser o calor, e não é qualquer calor. As projeções indicam que a segunda metade da semana será marcada por temperaturas extremamente altas que podem alcançar ou até ultrapassar os 40 graus em estados do centro-oeste, do interior de Minas Gerais, do norte e do nordeste também. Em São Paulo, a chuva que refresca a capital e o litoral no início da semana dá lugar a um clima mais seco já na quinta-feira. O interior paulista, especialmente regiões como Ribeirão Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, pode registrar máximas próximas dos 38 graus. No Rio de Janeiro, após 2 dias de instabilidade, a tendência é de aumento das temperaturas a partir de quinta-feira, com máximas passando dos 34 graus na capital e se aproximando dos 37 graus no norte fluminense. Em Minas Gerais, o contraste será ainda mais evidente. Enquanto o sul e a zona da mata sentem o alívio da chuva no início da semana, o norte do estado e o Vale do Jequitinhonha enfrentam um calor sufocante já a partir de quinta-feira, com máximas que podem chegar a 39 graus. O Espírito Santo, por sua vez, depois de acumular volumes consideráveis de chuva até quarta-feira, volta a ter sol forte e temperaturas em elevação, especialmente no norte capixaba, onde os termômetros podem alcançar os 35 graus. No centro-oeste, a situação exige atenção especial. Em Goiás e Mato Grosso, as tardes devem ser marcadas por calor extremo, com temperaturas ao redor dos 40 graus e umidade relativa do ar abaixo dos 20%, condição que representa risco à saúde, podendo provocar desidratação, problemas respiratórios e maior vulnerabilidade a incêndios florestais e queimadas. Em Brasília, a previsão aponta para umidade ainda mais baixa, inferior a 15%, em alguns momentos, o que já é considerado estado de emergência, segundo os padrões da Organização Mundial da Saúde. O Nordeste também vai sentir essa intensificação do calor. Entre quinta e sexta-feira, o Piauí, o Maranhão e o Sertão da Bahia devem registrar máximas acima dos 39 graus, com sensação térmica ainda maior devido à baixa circulação de ventos no interior. Já no litoral, embora os ventos úmidos mantenham chuvas passageiras em Sergipe, Alagoas e Pernambuco, a sensação de abafamento deve ser intensa. Na região norte, o padrão continua sendo de pancadas de chuva no Amazonas, Acre e Roraima, mas a elevação das temperaturas no intervalo entre as chuvas deve aumentar o desconforto. Em Manaus, por exemplo, os termômetros podem oscilar entre 24 graus nas madrugadas e 36 graus nas tardes, criando um ambiente de forte amplitude térmica.
No Tocantins e no sul do Pará, o calor será ainda mais agressivo, com máximas atingindo os 40 graus sob céu limpo. Esse quadro deixa claro que após a passagem da chuva e do ciclone, a população deve se preparar para dias de calor extremo. O aumento das temperaturas vai impactar a rotina das cidades, a saúde da população e também a agricultura. Plantios mais sensíveis podem sofrer com a combinação de calor e baixa umidade, e as queimadas tendem a aumentar em áreas do interior, agravando os problemas de qualidade do ar. Por isso, o alerta é duplo. De um lado, atenção aos transtornos que podem surgir com a chuva entre terça e quarta-feira. Do outro, preparo para enfrentar o calor intenso que se instala a partir de quinta-feira e deve predominar até o fim de semana. Essa sequência mostra mais uma vez como o Brasil pode experimentar extremos em questão de poucos dias, da instabilidade com chuva forte, a onda de calor que desafia a resistência das pessoas e dos ecossistemas. A semana que começa hoje, segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, será marcada por contrastes que revelam toda a complexidade do tempo no Brasil. Entre terça e quarta-feira, um ciclone no Atlântico deve trazer chuva e ventos para 9 estados, especialmente no sul e no sudeste, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Nessas áreas, há risco de pancadas fortes, alagamentos pontuais e rajadas de vento, principalmente em trechos do litoral e em cidades de serra. Já em estados do centro-oeste e do norte, a instabilidade aparece de forma mais localizada, mas ainda assim importante, enquanto o interior do Nordeste segue sob o domínio do calor extremo. Logo em seguida, a partir da quinta-feira, dia 18 de setembro, a instabilidade perde força e o calor assume o protagonismo em grande parte do país. O cenário é de temperaturas beirando ou ultrapassando os 40 graus no interior do Brasil, com baixa umidade e risco elevado de queimadas. Essa sequência, primeiro chuva, depois calor, é típica do período de transição entre o inverno e a primavera, quando massas de ar frio ainda conseguem avançar sobre o continente, mas encontram resistência das massas tropicais quentes que dominam o interior. Diante desse quadro, é essencial redobrar os cuidados. Para quem vive no sul e no sudeste, atenção à chuva forte e ao vento nos próximos 2 dias. No centro-oeste e no nordeste, prepare-se para o calor e para os impactos da baixa umidade. No norte, fique atento às pancadas intensas que podem gerar alagamentos em poucas horas. Cada região do país terá seus próprios desafios climáticos ao longo desta semana e acompanhar as atualizações diárias é fundamental para se planejar. E agora eu quero saber de você, como está o tempo na sua cidade agora? Está calor, está fazendo frio, está chovendo? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião, a sua participação é sempre muito importante e ajuda a nossa comunidade a mapear o tempo em tempo real em todo o Brasil. E não guarda essa informação só para você. Compartilha este vídeo com seus amigos, com a família, no grupo do trabalho e da escola, porque muita gente ainda não sabe que a semana vai ser de extremos climáticos e essa previsão pode fazer diferença no dia a dia de cada um. Se você ainda não é inscrito no canal, essa é a hora. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Assim você fortalece o nosso trabalho e ajuda a levar mais educação climática para todo o Brasil. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Continue ligado porque o tempo muda a cada dia e nós estaremos juntos para entender cada transformação. Até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?